E aí, Ivete, estamos no nosso 10º Journal Club. Dessa vez trouxe um artigo bem legal da área da ortopedia, que é um artigo que ele mostra um pouquinho sobre como minimizar os erros e reduzir as complicações que a gente tem na hora do reparo da fratura, na hora da osteossíntese, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse artigo ele se baseou em quais são os 5 erros mais comuns na hora do reparo de fraturas nos humanos. Então ele pegou esses 5 maiores pontos de erros dos humanos e comparou e trouxe para a área da medicina veterinária. Bom, primeiro, falha em planejar corretamente a cirurgia. Pessoal, o planejamento é fundamental. Não tem como a gente trabalhar com ortopedia, a gente se deslocar da nossa casa para fazer uma ortopedia ou ir para a clínica onde a gente trabalha para fazer uma cirurgia ortopédica e não ter planejamento. Planejamento não significa que você sempre vai ter que jogar o raio-x no VPOP, por exemplo, e fazer lá a medição exatamente. Não, mas a gente tem que ter na nossa cabeça exatamente qual é a técnica que eu vou usar para corrigir aquela fratura. E já entrar pensando em uma, duas, às vezes até 3 formas de realizar aquela osteossíntese. E quando eu saio, eu sou volante, para quem não sabe, então quando eu saio de casa para fazer uma cirurgia, eu vou pensando o caminho inteiro naquela fratura, sobre como eu vou corrigir ela. Quais são os passos que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o acesso aqui, eu vou olhar, se ela tiver assim, eu vou entrar com cerclagem, se ela tiver assada, eu vou entrar com um parafuso compressivo, vou colocar uma placa em ponte, vou passar um pino intramedular ou não vou, eu já vou pensando e planejando tudo. Sem planejamento não tem como, tá? Olha só, muitos cirurgiões da área da medicina humana têm admitido que nem sempre realizam um planejamento pré-cirúrgico completo. Então, essa tendência provavelmente também se reflete na medicina veterinária, principalmente para quem está começando na área da ortopedia. Tem que focar no planejamento, tem que entender já, na hora da incisão, tem que estar muito claro para você tudo que você vai fazer. 1, 2, até 3 formas diferentes de você fazer aquela osteossíntese, tá? Outro fator é a redução inadequada da fratura. Isso acontece muitas vezes com quem está começando dentro da ortopedia também. Então, um estudo em 2016 descobriu que quase 30% dos erros envolvidos no reparo de fraturas humanas estavam associados a uma redução inadequada dessa fratura. Bom, a gente tem que sempre entender, deixar o menor gap possível que a gente conseguir naquela fratura, né? E para que isso aconteça, para que você tenha sucesso na hora de reduzir essa fratura, você precisa ter materiais adequados. Não existe um bom ortopedista sem bons materiais cirúrgicos. Não tem como. O ortopedista não consegue fazer milagres só com um kit básico. Ele precisa de boas ferramentas ortopédicas, bons materiais adequados, de vários tamanhos, de vários formatos, para que ele consiga atingir o sucesso na hora da osteossíntese, tá? É um erro muito comum também a pessoa não ter uma gama muito grande de materiais e ela acaba se confundindo, acaba não conseguindo fazer o material adequado, não conseguindo fazer a redução adequada. Outro erro é o posicionamento incorreto do implante. Erros de posicionamento de implante foram encontrados como um problema em 30% dos casos de reparo de fratura humana que envolveram erros cirúrgicos. Bom, o posicionamento inadequado desse implante pode, você vai estressar esse implante, onde ele vai acontecer uma falha devido a algumas forças que são aplicadas no osso que vão sobrecarregar esse implante. Mais ou menos isso, tá? Então, o posicionamento correto é fundamental. Fundamental. Não tem como você conseguir uma boa osteossíntese sem um bom posicionamento incorreto. Então, se você teve um erro na sua ortopedia, senta e pensa também se o posicionamento daquela placa e parafuso, eles estão corretos perante aquilo que você está imaginando para acontecer a osteossíntese, tá? Outro erro é o uso do implante cirúrgico errado. Então, a seleção do implante incorreta do implante foi implicada em 18% dos erros cirúrgicos ortopédicos humanos. Isso é ainda mais preocupante, é pior na medicina veterinária. Eu vejo que essa estatística é muito maior. Primeiro, existe um estoque limitado de implantes para os ortopedistas, né, e dificilmente a pessoa entra com todas as opções, né? Ela tem disponível ali na hora todas as opções. Então isso é muito perigoso. Hoje eu não tenho coragem de sair de casa sem sempre ter todos os sistemas disponíveis para qualquer cirurgia.
Na veterinária, isso é complicado por conta de custo, por conta da empresa que às vezes não produz, que você trabalha não produz o implante específico que você quer, e também porque a gente lida com pacientes de 1 quilo até pacientes de 60 quilos. Eu já operei um cachorro uma vez de mais de 60 quilos. Então, é extremamente difícil, a gente tem implante para todo mundo o tempo inteiro. Então, isso na veterinária provavelmente é uma estatística muito pior. Não, se você está se colocando à disposição para iniciar no mundo da ortopedia, entenda que você tem que ter um investimento muito grande inicial de implantes para que você tenha à sua disposição o maior número possível de implantes antes de iniciar a incisão, antes de começar a cirurgia, tá? Outro erro é a falha de acompanhamento no pós, e esse erro é muito comum, principalmente para quem trabalha com volante. O tutor muitas vezes é incapaz de monitorar adequadamente a ferida cirúrgica, o que pode levar a uma infecção, uma descência de pontos e até outras complicações, tá? Além disso, o andar do paciente nos primeiros dias diz muito sobre como esse animal está evoluindo no processo de osteossíntese, no processo de cicatrização do osso. Então você tem que ter um acompanhamento do pós. Eu sempre gosto de pegar o contato do tutor e peço para que ele me mande vídeos pelo menos uma vez por semana desse animal andando, para eu avaliar como está a marcha dele, para eu avaliar quanto peso ele põe no membro operado. E aí, se ele manda para mim toda semana eu tenho uma evolução. Então, quando ele, por exemplo, eu operei um cachorro na segunda. Na segunda que vem, o tutor tem que me mandar um vídeo e um áudio explicando sobre como está sendo esse pós, né? E aí, na outra segunda, eu avalio, olha, antes estava assim, agora ele me mandou isso, houve uma evolução, tá bem, tá pior, vamos reintervir, vamos entrar com um raio-x pós para fazer um acompanhamento de novo, enfim. E aí a gente vai organizando tudo isso com o tutor, tá? Eu sei que para quem é volante às vezes é complicado, porque a distância é grande, mas tem que ficar em cima em relação a isso, tá? Como conclusão, sempre planeje a cirurgia, tenha materiais adequados para que você possa realizar a osteossíntese com sucesso, tenha uma gama grande de materiais, faça uma monitorização, um monitoramento do seu animal no pós-cirúrgico, é fundamental para que tenha sucesso na sua ortopedia. Pessoal, essas são algumas dicas para quem está começando no mundo da ortopedia, vale a pena dar uma olhada nos outros journal clubs que eu tenho por aí no YouTube. Quem quiser saber mais pode me seguir nas redes sociais e entrar direto no meu site, tá bom? Um abraço.